Salve, salve galera, beleza? Aqui Pedro McCoy. A gente começou a fazer uma série de vídeos aí voltados pra galera de Commander aí inicial. Galera inicial de Magic, primeiro foco do vídeo, mas nunca deixa de ser também para qualquer pessoa aí que tenha aí interesse em montar um determinado deck que a gente está montando aqui e fazer as melhorias de acordo com as cartas que tem, certo? A intenção é troca de conhecimento para fazer extrair o melhor do deck, tá? Eu vou fazer esse vídeo aqui no caso com um deck aí que me pediram. Eu trabalho aí na Mineral Games, certo? Tem apoio da galera lá para fazer essa brincadeira aqui. A gente tá divulgando aí de acordo com a nossa comunidade aí, a galera aqui do Alt GT, Ferraz, Poá, Suzano, Mogi, tá a galera bem grande aí no Commander aí. Ideal principalmente o primeiro foco da galera dessa região. Já é uma região bem forte aí no Magic, tá? Aí, mas por enquanto baseado mais no Commander mesmo. Aí como me pediram esse deck, um amigo aí que frequenta aí a loja para montar alguns decks, Cana, nosso amigo Felipe aí, ele faz umas paradas bem bacanas aí nos RPG dele, mestrando Old Dragon, por exemplo. Mas aí é outra história, né? De repente, uma outra hora a gente conta a história aí deles por aí. Nosso comandante é esse Ketek aqui, Golias do Crisol. A intenção do deck é montar em cima dele, que foi o que me pediram pra gente fazer o deck baseado em cima dele. E a habilidade dele é a seguinte: no início da etapa final você pode sacrificar outra criatura. Se fizer isso, você vai revelar cartas do topo do seu Grimório até revelar um card de criatura não lendária com valor de mana inferior. Aí você coloca aquele card no campo de batalha e depois o restante no fundo do Grimório em ordem aleatória. Então a intenção do deck vai ser literalmente, principalmente, roubar do deck do cara e depois sacrificar de alguma forma para a gente colocar uma criatura nossa em campo. Mas a estratégia também pode ser a seguinte: a gente tem essas cartas para a gente roubar a dele, mas assim, por exemplo, um exemplo aqui, uma Fênix Reavivante. A gente pode sacrificar ela, a gente vai buscar uma carta de custo 3 e ela vai virar o ovo da Fênix, que depois vai retornar com ela aqui para o campo. Uma carta excelente para esse deck, tá? Coloquei o máximo de pedra de manas que tem aqui no Arena para a gente utilizar, mas a base é bem baixa, mas a gente colocou bastante coisa aí para utilizar. Alguns artefatos aí para sacrifício de criaturas também, porque de repente se nosso comandante não estiver em campo, a gente só roubar a criatura do oponente e utilizar o altar do Shinod, o altar da demência, para realmente sacrificar a criatura e não deixar o oponente utilizar. Aí tem bastante coisas, cartinhas básicas de roubo mesmo, algumas coisas para a gente encher a mão novamente, ó. Carta como Ritos da Vida, que é o custo adicional a sacrificar a criatura e comprar 2 cards, tá? Tem algumas cartas de proteção também para a gente proteger o nosso comandante, para a gente conseguir fazer esse efeito sempre, tá? Então, Disputa Mortífera, por exemplo, é uma excelente carta. A gente vai poder utilizar numa criatura que a gente roubou do oponente, se a gente não quiser utilizar a habilidade do nosso comandante, ou se ele não estiver em campo, a gente vai utilizar essa aí, tá? Sim, a base do deck é toda essa, é roubo, e no nome do deck tá aqui, tá roubo e saque, né? Saque a gente coloca aí como sacrifique uma criatura, né? Que é sacrificar a criatura. No caso aí, saque é só abreviação desse efeito, tá? A gente vai por uma gameplay rápida mostrando algumas outras cartas aqui também para utilizar. O Yawgmoth é uma excelente carta para a gente controlar um pouco o campo e ter o draw.
Cartas como Chupacabra Voraz, que ela entra, destrói a criatura e depois a gente utiliza a nossa mesmo para buscar outra em campo. Aí se a gente buscar uma custo 3, a gente buscaria um Ferroador Vil. A gente pode usar o aproveitar e ou na criatura do oponente ou numa nossa para a gente comprar 2 cartas. O Saqueador de Carne, que a gente desce ele e o oponente é obrigado a sacrificar uma criatura. Aí tem uma aqui, Discípulo Demônio, que é a criatura Planeswalker, de acordo com a necessidade, que assim vai ser revelado do topo e vai ser aleatório, mas a gente colocando mais ou menos os custos, a gente sabe mais ou menos que vai vir alguma outra coisa útil para o deck, né? O deck foi montado basicamente nisso. Bora para uma gameplay para ver aí como é que vai ficar o deck aí contra outros. Eu já tinha feito alguns testes, não tinha gravado ainda esses testes, mas fiz o teste e dei uma arrumada no deck para que depois ficasse melhor. Mas assim, o deck é bem bacana, a forma que a gente montou essa lista aqui ficou bem interessante, principalmente para quem vai montar um comandante a princípio aí barato e uma forma bem divertida de interagir com os seus outros oponentes aí também, tá? O que a gente quer nesse deck é a gente fazer a curva de mana certinha. Como ele é um deck de 2 cores também, acaba tendo essa dificuldade. A gente tem 2 manas e uma pedra, um Sinete Arcano aqui, a pedra de mana Sinete Arcano, que é uma excelente carta. A gente vai manter. Ele começa a partida. A gente vai colocar, depois esperar o Sinete Arcano. A gente pode colocar aqui a Discípula da Presa. A gente vai entrar e fazer ele descartar uma carta. O deck dele provavelmente é um deck totalmente um deck de ímpeto. Então logo a gente pode até ter problemas bem rápido jogando contra aqui. Ele está fazendo basicamente ramp primeiramente, para depois ele descer o comandante ou descer as criaturas dele, que sempre vai descer com ímpeto. A gente fez Taverneiro para fazer Elfo, fez Magda. Ganho de vida também. A gente tem mana, a gente tem uma proteção. A gente pode jogar um Valk para ver a mão dele. Ou a gente pode só até controlar um pouco. Na verdade a gente consegue fazer as duas. Fazer a Valk e tirar uma carta da mão dele também. Fazer o descarte primeiro. Agora a gente vai fazer um Valk só para olhar as 2 cartas da mão dele. As 2 cartas vão excelentes. A gente vai fazer esse aqui com a intenção de roubar a criatura dele. É interessante a gente fazer essa. Ele vai ganhar bastante vida, então também vai ser um problema. Vou deixar 3 de dano. Olha, ele não vai querer perder a Magda dele. Vai atacar com as 2 para a gente tentar ativar o nosso Iluminar o Palco. A gente tem uma proteção aqui. Vai tomar esse dano. E vamos. A gente tinha mana para o comandante.
Mas a gente vai ter agora no caso. Vamos colocar ele, vou colocar a sombra aí, né, no campo, que a gente ainda consegue ter uma proteção. No caso a gente vai usar esse. Não, a gente não pode usar como terreno, a gente vai deixar para o próximo turno. A gente tem ele, renascimento de Malakir, e tem o outro também. O ataque funciona. Se ele vai ser um terreno virado, então vai ser um problema. Tá, vamos lá. A gente vai pôr ele assim. Vamos colocar o comandante em campo. A gente vai colocar esse terreno aqui virado, porque a gente não vai ter tanto uso não. Normalmente ele quer que esse bicho morra. Só tem uma carta na mão. Sem ataques. Sem utilizar também o nosso efeito aqui, que não vale a pena por enquanto pra gente. O ideal pra gente é roubar principalmente esse. Nossa, colocou um Olivia em campo aí. Tem ímpeto? Tem. Vamos só colocar esse cavaleiro aqui, senão o dano vai dar uma pesada. Uma das principais coisas que a gente queria veio, que é mas isso aqui no ataque. Mas pelo custo vai ser bacana a gente fazer ele, porque não tem muita coisa com custo menor do que isso. Então vamos fazer a Olivia. A gente vai roubar a Olivia dele. O que a gente vai fazer? Atacar com o comandante. Só para ver se a gente busca um bloco dele no caso. Ah tá, ele vai blocar aqui. E ali ele blocou no... Tenho 3 manas. Eu vou usar 2 para mim
comprar 2 cartas mesmo. Desço uma mana do turno. Termino o turno. Sacrifico a Olivia dele. Aí ele é obrigado a sacrificar a criatura. Vai dar uma criatura pra ele ou... Eu vou tirar o Valk. Vou dar uma criatura pra ele. Deixa ele fazer os tesouros. E a gente pode blocar com esse e fazer com que ele volte pro campo na proteção aqui no Simular a Morte. Agora vai vir tutor de criatura de artefato. Vamos ver o que ele vai pôr em campo. Corcovelo é Arroioso. Aqui ele... Mas praticamente é GG porque a gente só vai ter um bloco, né? A gente não pensou muito na volta, né? Mas a gente viu aí o desempenho do deck que acabou. Vamos esperar e aguardar um adversário. A gente fazer esse teste aí do deck, verificar como é que ele se comporta. A mão veio bacana. Vamos fazer o teste assim. A gente que começa. Esse cara seria legal, nosso deck, se ele não fosse Nine's Tip, o nosso trigger. Vamos pôr a Fênix, porque a Fênix ela é sensacional no nosso deck. Vamos passar, assim, ela é um bloco. Se o cara ficar só destruindo ela, tem que usar praticamente remoção dela, depois remoção no ovinho, senão ela fica sempre voltando. Poder da lã, mais X mais X. Bom, como a gente falou, a gente pode sempre bloquear aqui. Que vai criar o ovinho e ela vai voltar para o campo. Ela não tem ímpeto? Não, ela volta com ímpeto. Exatamente isso. Então, vamos colocar nosso comandante, porque aí a gente pode
bater com a Fênix, tirar uma vida dele. A gente vai terminar o turno. Vamos fazer ela, vai ter o defeito de ficar até o final do outro turno. Mas mesmo assim a gente veio com uma carta já para fazer ele ter o descarte. Vamos usar isso no turno dele. Se der alvo na Fênix também, no ovo da Fênix não tem problema. A gente quer fazer o nosso teste. Nada dele tem atropelar, então só com o alcance. Você vai atacar com um dos mais fortes. E agora ele vai se aventurar na masmorra. A gente vai blocar e usar Ritos da Vila. Não deixar passar tanto dano por enquanto. Então a gente vai bloquear o lodo dele. E vamos sacrificar nossa criatura e comprar 2 cartas. Aí a Fênix volta. Aí a gente vai colocar aqui. Vamos colocar essa aqui em campo. Vamos colocar o lagarto em campo, que é um problema para ele. A gente vai fazer a mesma coisa, mostrar o potencial do deck. Porque aí no caso agora veio exatamente algo para a gente utilizar a mecânica do saqueador impiedoso. Ele vai ter que sacrificar a criatura, a gente vai sacrificar e vai gerar mais um tesouro ainda pra gente. Lembrando, é em steep, então a gente não consegue usar mais nada que a gente tá na mão, se não for instantânea, né? Os bichos deles estão fortes, mas ele não tem atropelar, quer dizer, nesse ele tem. Vamos bloquear com... Nossa, tá 21 de poder ali. Então a gente vai ter que bloquear praticamente todos. A gente vai ter que bloquear aqui. Bloquear aqui. Senão a gente morre. No caso a gente vai bloquear assim. São 3 bloqueadores, senão era GG. Vai fazer essa parte para aqui, só para a gente colocar a dele em campo, mas ela ainda tá com enjoo. Então
complicou pra gente. Eu consigo roubar um bicho dele, que é justo o bicho que tem atropelar. Tá, esse aqui eu só consigo colocar virado. Então complicou. A gente vai ter que colocar mais bloco. Vou colocar essa aqui virada. Vou colocar mais um bloco. E agora a gente vai só declinar. A gameplay agora com a Derina é bem bacana se a gente conseguisse atacar com ela. Aquele bicho de atropelar ali, justo ele complica, apesar que ele não desceu nenhuma criatura em campo. Não, mas só um de vida. Você vai atacar com todas as criaturas. E tem atropelar, não tem nem o que fazer. Bom, a gente teve um mínimo de ideia do que fazer, né? Como é um deck bem novo mesmo, deixar ele causar o dano. A gente não tem muita ideia de como o deck se comporta aí no mesão, né? Mas a mecânica é divertida. Tem que melhorar a curva do que a gente quer fazer, mas a gente vê que dá para fazer algumas coisas bem interessantes com o deck, tá? A gente vai ficar por aqui, tá bom? E a gente vai deixar isso aí no vídeo, beleza? Aí uma próxima gameplay aí, no próximo vídeo a gente vai até fazer, né? Beleza? Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar fazendo sempre esse videozinho, esse trabalho. Lembrando que esse vídeo a gente fez exatamente de uma dica para um amigo nosso aí, o Felipe, professor Felipe, né? Ficar fazendo os alunos aí aparecer por aí na loja e chamar a gente de tio Felipe. Então a gente fez o deck aí em homenagem ao tio Felipe, para que ele dê um toque aí pros alunos deles aí que estão iniciando no Magic. Vai fazer uma base deste deck aí, literalmente no físico aí, para jogar umas partidas por aí, beleza? Valeu galera, até mais.